Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. Aproveitando o ensejo do dia e o seu simbolismo, antes de tratarmos do tema, gostaríamos de falar um pouco às mães. Allan Kardec, certa feita, afirmou que nós estamos no meio de uma infindável cadeia de relações anteriores e ulteriores. E alguém, certa feita, também já afirmou que Deus vela por seus filhos por intermédio do amor das mães. Na intimidade dos dois pensamentos, a noção de tempo e a noção de amor, visto que é Deus que nos põe no meio dessa infindável cadeia de relações anteriores e ulteriores, nós, nesses dois elementos, encontramos também a oportunidade de compreender que em cada interstício reencarnatório de experiência existencial, esse amor de Deus que é eterno se manifesta em corações transitoriamente posicionados, mas trazendo em si uma potência muito significativa, a maternidade. Todos nós, certamente, temos muitas lembranças valiosas de nossas mães neste momento. E para além do simbolismo das datas comerciais, etc., vale sempre colher o ensejo de cada segundo para agradecer a Deus pela oportunidade de termos mães, independentemente da consanguinidade ou não, porque isso é de menos importância. No Evangelho segundo o Espiritismo encontramos o seguinte comentário sobre as diferenças entre as famílias carnais e as espirituais. Não são os laços materiais os verdadeiros laços de família, mas os espirituais, que prendem os espíritos antes, durante e depois das reencarnações. Então, agradeçamos a Deus pela oportunidade dessa experiência, bem como certamente as mães já agradecem, doando todo o amor que podem a nós outros. Tratando diretamente do tema, Allan Kardec e o espírito científico, introdutoriamente, gostaríamos de fazer uma homenagem a um grande espírita nascido no estado da Bahia, na cidade de Baixa Grande, em 23 de janeiro de 1906, vindo a desencarnar 78 anos mais tarde, em 24 de abril de 1984, Deolindo Amorim. Deolindo Amorim, indubitavelmente, foi um dos maiores pensadores espíritas, não só do Brasil, mas do mundo. Infelizmente, nem sempre os seus textos, os seus materiais são consultados, mas ele era jornalista, sociólogo e filósofo por pendor intelectual. A robustez dos seus escritos só são comparáveis ao de José Herculano Pires, outro monstro da filosofia espírita. E é da lavra de Deolindo Amorim o texto que dá título ao tema desta noite, Allan Kardec e o Espírito Científico. Deolindo Amorim, no texto Allan Kardec e o Espírito Científico, estabelece, primeiramente, a diferença entre cultura científica e espírito científico, argumentando ele que existem indivíduos que têm uma grande cultura científica desenvolvida nas universidades, nas academias, que já têm um grande conhecimento da metodologia científica, dos seus padrões de reprodutividade, de lógica, de organização, de experimentação, mas nada obstante, não tem esses mesmos indivíduos espírito científico, que é muito mais uma questão de postura intelectual, moral, de pendor ou tendência psicológicos,
do que propriamente um conjunto de elementos formais que o indivíduo adquiriu. E ele faz essa demarcação, diferenciando uma coisa da outra, porque diante de fenômenos como supranormais, há indivíduos que têm cultura científica, mas cujo preconceito mancha o espírito científico, não lhes permitindo observar nestes fenômenos algo mais do que simplesmente as explicações generalistas e simplistas do folclore, da superstição ou do charlatanismo. Analisar o charlatanismo aqui e ali, no exame dos fenômenos supranormais, dentre eles os mediúnicos, é algo absolutamente normal. O próprio Allan Kardec já o fizera. Mas achar que todos os fenômenos estão restritos a essa manifestação de baixa moral ou de leviandade do ser humano é algo que não corresponderia à curiosidade mínima que o indivíduo, movido pelo cientificismo, deveria ter. Mas Deolindo Amorim, quando fala do espírito científico de Allan Kardec, elenca algumas características suas para fundamentar o seu pensamento, dizendo, por exemplo, que Allan Kardec tinha, em primeiro lugar, serenidade. Serenidade para lidar com os fenômenos mediúnicos, observá-los e não adotar nenhuma postura de negação ou afirmação a prioristicamente. Primeiro observava, primeiro estabelecia uma relação crítica profunda com o fenômeno, para só depois tecer alguma espécie de comentário ou desenvolver o seu senso crítico acerca do que estava verificando. Portanto, a serenidade era esse primeiro traço. Um segundo traço, identificado por Deolindo Amorim, era o domínio próprio. Domínio próprio que, segundo ele, se expressava no fato de Allan Kardec não se entusiasmar com os primeiros resultados das experiências. Ele as analisava com muita cautela, mas tinha a paciência de esperar, com o tempo, a consolidação de algumas ideias. Portanto, a serenidade era um primeiro traço, e o domínio próprio era um outro. Um terceiro elemento era o cuidado na escolha das comunicações dos espíritos. Allan Kardec, de fato, tinha grande cautela no momento de escolher os materiais que ele iria mais tarde utilizar para a fundamentação da doutrina espírita. Isso significa dizer que mesmo aqueles que tinham conteúdo de frivolidade poderiam ser utilizados desde que ele se dedicasse a fazer notas explicativas, instrutivas importantes, para guiar o leitor no desenvolvimento do seu senso crítico na análise daqueles mesmos fenômenos. Portanto, nós temos a serenidade, temos o domínio próprio e temos o cuidado. Uma outra característica, segundo Deolindo Amorim, era a prudência nas declarações. Allan Kardec, de maneira muito cuidadosa, só se posicionava publicamente sobre determinados assuntos depois desse longo período de maturação ao qual nós fizemos alusão anteriormente. E, por fim, Deolindo Amorim assinala a humildade, porque a humildade levava Allan Kardec à busca da verdade acima de qualquer coisa. E nós ousaríamos acrescentar dois elementos. Primeiro, a originalidade, que se caracteriza por uma grande criatividade na organização do conhecimento acerca daqueles fenômenos sobre os quais Allan Kardec ou Hippolyte Léon Denis Rivaio, antes de usar este pseudônimo, se debruçou. Não foi apenas ele que se dedicou a observar aqueles fenômenos, outros tantos o fizeram, mas a organização que ele faz dos conhecimentos, indubitavelmente demonstra um caráter de grande originalidade. E um outro elemento é a argúcia ético-moral, a capacidade de deduzir preceitos morais muito profundos, inclusive fazendo interligações com a sabedoria universal.
Allan Kardec, portanto, tinha essas características, segundo Deolindo Amorim, que faziam com que ele fosse alguém dotado de espírito científico. E se nós observarmos a obra de Allan Kardec, observarmos o conteúdo de alguns dos seus escritos, ou o processo por meio do qual ele se transforma em um indivíduo espírita, verificaremos que esses traços estão lá, tanto na literatura de Kardec, quanto em relatos que fazem a seu respeito, nós podemos encontrar esses elementos. Agora, dificilmente alguém conseguiria, não sem muito esforço, conseguir detalhes autobiográficos de Kardec que sustentassem essa argumentação. Com muito esforço, Lemaire e André Dumas, que assumiu a Revista Espírita posteriormente, conseguiram alguns manuscritos de Kardec para um livro que seria, aliás, intitulados Previsões para o Espiritismo. E de lá, dessas anotações de Kardec, eles auriram elementos muito importantes para a publicação de um livro que nós conhecemos como Obras Póstumas. No livro Obras Póstumas, nós temos um texto escrito por Kardec intitulado Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Mas encontraremos no livro Allan Kardec e sua época, de Jean-Pierre, um francês, escritor, nascido em 1914 e até onde sabemos encarnado até hoje. Ele faz essas mesmas anotações que vieram cair nas suas mãos e que tratam dos momentos que correspondem à cronologia da, podemos assim chamar, conversão de Hippolyte Léon Denis Rivaio em Allan Kardec. Notemos que ele recebe informações sobre os fenômenos, primeiramente, no ano de 1854. Numa conversa com um amigo magnetizador, o Sr. Fortier, este lhe informa sobre o fenômeno das mesas, dizendo que elas eram um indício de uma descoberta nova no campo do magnetismo. Não eram apenas as pessoas que podiam ser impulsionadas pela força magnética, como sonâmbulos, mas também as mesas, os objetos. Allan Kardec, considerando que o magnetismo era similar à eletricidade, que podia animar os corpos, não se entusiasma e não procura conhecer os fenômenos mais de perto. Numa outra conversa, Fortier lhe traz um dado novo e muito importante. E a reação de Kardec ao comentário que ele faz demonstram a existência daqueles elementos citados por Deolindo Amorim. Porque Fortier lhe diz que agora as mesas não mais apenas se movimentam, elas respondem a perguntas que os circunstantes lhes fazem. O pensamento a seguir de Kardec é muito curioso, porque ele diz, bem, aí a situação muda de figura. Porque até que alguém me prove que uma mesa tem cérebro para pensar, sistema nervoso para sentir, e seja capaz de ser induzida ao sonambulismo, eu só acreditarei vendo. Até lá, permita-me considerar o relato como algo que se diz para alguém que simplesmente irá dormir em pé com essa história. Ele demonstra autoceticismo, não se interessa. Um pouco depois, um outro amigo seu, Carlotti, traz-lhe pela primeira vez a informação de que são os espíritos que promovem o movimento das mesas e os fenômenos. Allan Kardec acolhe o que um amigo diz, mas é interessante o adendo que ele mesmo faz, dizendo que, nada obstante considere Carlotti um homem de valores humanos muito admiráveis, o seu espírito corso, a sua empolgação e a sua narrativa um pouco exagerada fizeram com que ele não tivesse assim tanto interesse. Mas depois, numa outra conversa com Fortier, ele é convidado a ir à casa de uma sonâmbula, Roger, que trabalhava com este magnetizador, Fortier.
E lá ele toma contato pela primeira vez com os fenômenos e conhece o senhor e a senhora Plené-Maison. De lá, ele participa de uma reunião em casa deles. E ao contrário das pessoas que iam às reuniões e faziam perguntas frívolas aos espíritos, Allan Kardec consegue perceber que por trás daquele fenômeno insólito há de existir, tem de existir, ou teria de existir, algo de muita relevância a ser examinado. E ele trava contato com o primeiro espírito que ele conhece, por nome, Zéfiro. Zéfiro diz que o conhecia de uma outra reencarnação, como um druida, na Gália. Eles conversam durante um tempo, e é curioso também notar a avaliação que Kardec faz sobre a personalidade de Zéfiro, dizendo que era um indivíduo bom, mas um espírito não muito evoluído, mas de boas intenções, muito engraçado, e às vezes capaz de criar, pelo epigrama, textos muito irônicos, consideráveis, o que, por outro lado, levando-se também em consideração que Allan Kardec era filólogo e linguista, é um certo elogio ao espírito. O que importa é que, a partir daquele momento, Kardec aprofunda o seu olhar sobre o fenômeno e começa a travar contato com os espíritos, e Zéfiro começa a ser dirigido por outros espíritos superiores a ele, mais evoluídos. Grandes vates da história da humanidade, como Sócrates, São Luís, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e alguns outros. Mas ainda aí, nós não teremos, por exemplo, a publicação de nenhuma obra espírita por parte dele. Ele passa 3 anos examinando a fenomenologia mediúnica. Depois de encerradas essas últimas reuniões, ele começa a trabalhar com a médium chamada Jafé durante um tempo. E, curiosamente, 4 outros indivíduos de relevância na história do Espiritismo, para a história de O Livro dos Espíritos, já realizavam intercâmbio com os espíritos e produziram, ao longo de alguns anos, 50 cadernos com anotações. Um deles era um alemão, Tiedemann, que era professor de zoologia e anatomia na Universidade de Heidelberg, e tinha um interesse particular por conta também da perda dos filhos. O interesse dele no intercâmbio com os espíritos e nas informações que ele auria não era apenas filosófico. Ele queria uma referência positiva da imortalidade da alma. Um outro, Pierre Paul Didier, era um editor muito famoso, que também trabalhava com ele, e publicava em Sorbonne alguns livros sobre estenografia. Um outro, Talandier, era perito em literatura russa e literatura germânica. E o último era um jovem de 20 anos, Victorien Sardou, que era um médium raro de gravação. Os espíritos, por meio dele, conseguiam gravar placas, como placas de cobre, por exemplo. Não era um médium que se encontrava com muita facilidade. De fato, fora médiuns de psicofonia, de psicografia, outros médiuns como de psicopictografia, que fazem as pinturas, ou psicopictoriografia, que são os desenhos, são muito raros. Recentemente, no Brasil, nós perdemos, entre aspas, um deles, espiritualista Luiz Antônio Gasparetto, que era capaz de pintar quadros mediúnicos sob luz infravermelha e pintar 4 quadros ao mesmo tempo, com 2 cavaletes, um à sua esquerda, outro à sua direita, 2 telas no chão, e ele pintava ao mesmo tempo quadros que não tinham estilos iguais, eram totalmente diferentes. E uma dessas cenas foi mostrada há muitos anos numa entrevista que ele concedeu a Jô Soares no seu programa recém-finalizado na TV Globo. Mas retornando a Allan Kardec, ele recebe, porque os 4 amigos não têm oportunidade de concatenar aquelas informações, organizá-las, etc., a incumbência de examinar os 50 cadernos. Quem lhe entrega é Victorien Sardou, que estava ocupado com o seu trabalho de fazer peças, etc. Quando Kardec examina os 50 cadernos, ele não se interessa por eles depois de um tempo. Ele examina com certo ceticismo,
hesita e se nega a examiná-los. Porém, dias depois, Allan Kardec recebe uma comunicação mediúnica que o insta a verificar aqueles textos, organizá-los e fazer a sua publicação. E é assim também, ele organizando aquelas questões, publica em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, fruto de 3 anos de observações importantes. Mas antes de verificarmos alguns elementos da literatura de Kardec, pensemos, por que é importante que nós observemos essas características no codificador? Porque nós, espíritas, travando contato com os espíritos no mais além, precisamos estar imbuídos de todos estes elementos para eticamente sempre produzirmos aquilo que seja a verdade ou mais próximo dela. Eu vou citar um problema em questão e me ater só a este. André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, médico, filósofo, psicólogo, costuma dizer que os centros espíritas, e nós poderíamos dizer todos os outros centros de atendimento ou de amparo espiritual às criaturas, formam uma espécie de rede coadjuvante de amparo à saúde, sem nenhuma confusão com terapias. Mas formam. Muitos indivíduos chegam aos centros espíritas carregando doenças físicas, transtornos psicológicos, dificuldades para as quais existe a exigência de algum tipo de suporte espiritual, ou que sirva para o fomento da espiritualidade, o desenvolvimento da consciência, da autoobservação, para que o indivíduo suporte, às vezes, o trânsito de algo que apenas com o amparo da ciência, que já lhe dá um grande suporte, talvez ele não conseguisse vencer. Porque a religiosidade e a espiritualidade trazem questões muito profundas a este campo em particular. Reflexões sobre a origem da vida, a nossa natureza, nossa origem, nosso destino, a imortalidade da alma, a existência ou não de Deus, etc. Alguns deles, em particular nos centros espíritas, são percebidos como indivíduos que, além de trazerem as suas dificuldades particulares, estão passando por algum tipo de influência obsessiva, que é a influência pertinaz de um espírito ou de uma vontade sobre outra com intuito de controle, de mando, causando dificuldades e transtornos. Lembrando, porém, que o indivíduo que passa por isso deu aso com as suas características morais a essa influência. Ele não é um indivíduo perseguido meramente. O perseguido de hoje pode ter sido um perseguidor de ontem. E algumas orientações por via mediúnica que são levadas até essas pessoas vão lhe servir de orientação. Então nós temos uma questão bioética muito profunda nesse ponto. Porque se as orientações gerarem distúrbios, dispararem um complexo de culpa, problemas de autoestima, etc., nós teremos corresponsabilidade. Allan Kardec, com a sua cautela, nunca apresentaria a postura leviana de se pronunciar acerca de qualquer um desses assuntos sem uma certeza bem fundamentada. Observemos, por exemplo, retornando ao seu pensamento e à sua literatura, que na Revista Espírita, em 1859, ele publicou um texto que tem como título uma pergunta: devemos publicar tudo o que os espíritos dizem? E Allan Kardec, por uma questão óbvia, evidente, diz que não. Porque a experiência já havia lhe mostrado, e mostra a alguém que tem algum tempo de estudo e vivência espíritas, que os espíritos não têm todos o mesmo nível de compreensão da existência. Os espíritos, sendo os homens, as mulheres, destituídos dos seus corpos, têm níveis de consciência variadíssimos, quase ao infinito. Assim considerando, eles terão, alguns,
muita compreensão de determinados fenômenos e conhecimentos, e outros terão um conhecimento muito parco a respeito deles. E há mais. Há espíritos, assim como os seres humanos, que eles serão um pouco depois, novamente, ao mergulharem na carne, que, mesmo não sabendo, não têm a menor vergonha de se posicionarem como pseudo-sábios e enganam as pessoas. Um traço fácil de verificação do charlatanismo por parte do médium ou da mistificação por parte do espírito é o interesse material. Isso é um elemento facilmente detectável. Mas há outros que são muito mais perigosos. Quando o indivíduo, por exemplo, gosta de recompensas outras, emocionais, por conta do ego frágil, de outras dificuldades, e permite que os espíritos façam com que ele tenha a falsa impressão de ser um médium muito relevante, muito importante e capaz de, tão somente, dizer verdades e produzir informações mediúnicas marcadas pela veracidade. Se o indivíduo tem problemas dessa natureza e os outros no entorno não têm o cuidado da correta avaliação, nós teremos um problema também. O que importa, entretanto, é perceber que se nós não podemos publicar tudo o que os espíritos dizem, evidentemente, nós deveremos ter a serenidade de observar o fenômeno sem o preconceito de já entrar para análise querendo negar o que vai acontecer. Mas também a serenidade de não afirmar. Primeiro se observa, analisa, colhe-se o máximo de dados possíveis, de informações, antes de orientar-se a alguém, por exemplo. E nesse particular, nós temos um elemento importante que se refere à postura ética de Kardec, e que ele nos sugere, que é a de buscar também pelo mesmo caminho da humildade a verdade. Porque nós não seremos indivíduos melhores ou piores em função do papel que nós representamos em qualquer tipo de processo ou dentro de qualquer instituição, dentre elas uma instituição espírita. O indivíduo não deve ser considerado relevante porque ele é médium, porque ele é expositor espírita, porque ele é dirigente, porque isso é um ranço do pensamento egoísta, materialista. Quem diz isso é o espírito Fenelon respondendo sobre a destruição do egoísmo a Allan Kardec, quando ele dirá: o egoísmo assenta na importância da personalidade. Nós temos um espaço muito proveitoso, num lugar como este, de exercitarmos o descondicionamento desses elementos transitórios. Os papéis que nós representamos são relevantes desde que nós façamos com que eles sejam meios pelos quais nós produzamos o bem. O próprio Chico Xavier, na sua sabedoria mineira, dizia: não é a mediunidade que distingue o médium, mas o que ele faz da sua mediunidade. O indivíduo pode ter uma policromia mediúnica impressionante e ser um indivíduo de mau caráter. Mas pode ser um médium de policromia mediúnica impressionante e ter um caráter irretorquível. Ou pode ter um traço mediúnico, uma intuição muito discreta, mas ter uma conduta moral ilibada. E ele é uma fonte de veracidade. Porque o que faz o indivíduo estar em contato com os bons espíritos não é a sua capacidade mediúnica, que é fisiológica, é a sua conduta. E claro, isso é um detalhe que deve ser analisado primeiramente pelo indivíduo e por Deus, que tem acesso à sua consciência. De fora nós não deveremos fazer esse julgamento, essa condenação, a não ser que o indivíduo cometa um erro muito grave que prejudique muitas pessoas. Mas observemos como Kardec, coligindo todas essas informações por meio do pensamento científico, da maturação, da experiência, constrói um conhecimento inédito. Porque vários outros se debruçaram, como dissemos, sobre a mediunidade para examiná-la. Poucos perceberam as consequências morais
como ele as percebeu. E ninguém, sem nenhum tipo de ufanismo, conseguiu produzir as consequências morais que Kardec produziu. Nós podemos citar dois, fora da doutrina espírita, que examinaram os fenômenos em tempos históricos diferentes e tiveram cuidado de, em seus livros, inserir um capítulo sobre a temática moral. Um deles, Alfred Russel Wallace, que dialogava com Charles Darwin antes da publicação da teoria da evolução das espécies, um ano, publicou um artigo que tratava da teoria juntamente com este seu grande amigo. Escreveu Aspectos Científicos do Sobrenatural. Há um capítulo sobre a consequência moral da imortalidade da alma. Porque ele pensou, se a alma de fato sobrevive à morte do corpo, quais são as consequências morais disso? Outro que faz isso é o cientista norte-americano dos Estados Unidos, Joseph Banks Rhine, no livro A Nova Era do Espírito. Ele dedica um capítulo para examinar aquilo que ele chama de consequências morais do fenômeno psi, que envolvia fenômenos, por exemplo, psi-teta, que era da imortalidade da alma. Mas Allan Kardec consegue construir um conteúdo muito mais profundo e faz um grande favor à humanidade. Nós perdemos o contato com os princípios universais da moral que, entre tantos outros, Jesus traduziu tão bem, porque era ele o maior tradutor das leis morais, em função de problemas de racionalidade e de desenvolvimento do conhecimento. Como aquele conhecimento original foi capturado pela sanha de poder ao longo da história e foi descaracterizado e usado para vantagens subalternas pessoais, ao longo do tempo o Evangelho de Jesus foi sendo transferido, transmitido e publicado fora do seu significado original. Allan Kardec conserta essas dificuldades quando ele começa a desenvolver o seu trabalho. E depois de, por exemplo, examinar os 50 cadernos daquele quarteto tão célebre do ponto de vista intelectual e moral, ele publica o Livro dos Espíritos e mais tarde, na sua reedição, ele desenvolve uma terceira parte das leis morais que traz uma abordagem ética muito curiosa, porque ele demonstra que existe uma naturalidade no aperfeiçoamento moral da criatura humana. Não é uma questão de artificialidade, de cultura, não. O ser humano traz, na sua intimidade, lhe disseram os espíritos, que ele consultou por meio dessa metodologia tão crítica, uma luz interna potente, inserida por Deus, que fará daqueles indivíduos criados simples e ignorantes chegarem ao máximo nível de complexidade ou perfeição relativa, como diria Kardec, o máximo de inteligência e moralidade, com equilíbrio da razão, dos sentimentos, equilíbrio da lógica, equilíbrio do afeto, mas isso deverá trazer consequências sociais, ou seja, coletivas. Quando Kardec escreve na Gênese, o papel da ciência na Gênese, quando ele escreve a introdução de O Livro dos Médiuns, quando ele escreve a introdução de O Livro dos Espíritos, nós podemos flagrar com toda certeza referências a temas de metafísica e temas relacionados à mudança da sociedade. O Espiritismo toca, dirá ele num desses textos, aos assuntos mais profundos da metafísica e também aos problemas sociais. E no item 1º da conclusão de O Livro dos Espíritos, ele diz com todas as letras: o Espiritismo está associado aos mais graves problemas sociais. Mas qual moral ele oferece para nós? Ofereceu naquela época e oferece hoje. A moral do Evangelho, sem os detritos que foram sendo sedimentados sobre ele injustamente ao longo do tempo. E isso é muito importante num momento como hoje, cuja verificação daquilo que é correto ou incorreto parece ser tão difícil para nós. O nível de subjetividade ou de subjetivismo, de opiniões as mais variadas sobre
assuntos os mais diversos, juntamente com a profusão e a velocidade com que as informações chegam até nós, nos deixam muitas vezes confusos. Eu vou reproduzir mais uma vez um dado que me chamou a atenção num livro e que já mencionei neste espaço. Há um livro de um grupo de psicólogos e psiquiatras que analisam a obra do espírito Joana de Ângeles. Num determinado trecho, um dos seus autores menciona a pós-modernidade, com todas as suas características, usando o pensamento de Zizek, Bauman e outros. E a certa altura ele diz que nos Estados Unidos, uma associação de necrófilos, que são indivíduos que têm o impulso de se relacionar sexualmente com cadáveres, entrou na Justiça dos Estados Unidos com um pedido para a legalização da sua prática. Porque se não existe vida, não existe ofensa. A partir de uma perspectiva materialista, portanto, segundo o autor, e o livro é Refletindo a Alma, para aqueles que quiserem consultá-lo, eles acham que isso é algo absolutamente normal. De nossa parte, nós não estamos fazendo uma condenação desses indivíduos, porque nós não somos Deus, e quem criou a lei de justiça, de amor e de caridade não fomos nós. Ele resolverá o assunto dentro da consciência de cada um. Mas notemos como os alicerces morais parecem ser tão móveis e de pouca consistência. Allan Kardec traz o Evangelho sem nenhuma espécie de dogmatismo ou de sectarismo. Na publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos verificar esse mesmo espírito crítico de Kardec na maneira como ele organiza os assuntos. Escolhendo, por exemplo, o ensino moral de Jesus para tratar na obra, não se detendo em questões controversas, optando por escrever capítulos iniciais sobre a existência de Deus e de sua lei, sobre a imortalidade da alma, sobre a pluralidade dos mundos habitados e sobre a reencarnação, porque ele considera que sem esses requisitos racionais, o ensino de Jesus se torna ininteligível. E ele escreve isso em particular no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, num texto seu chamado A Vida Futura. Depois de inserir um excerto, que é um diálogo de Jesus com Pilatos, Kardec escreve o texto A Vida Futura e afirma: sem o conhecimento da vida futura, os ensinos de Jesus se tornam ininteligíveis. Porque o triunfo do Evangelho se dá até para os discípulos no momento em que Jesus prova a imortalidade da alma retornando. Ele tinha uma tal noção, abrindo um parênteses, de como o efeito da morte causaria neles uma postura claudicante, um medo, etc., que se nós examinarmos o sermão profético de Jesus e algumas outras referências, como a de João, aos seus momentos finais, perceberemos uma mudança de postura no Cristo. Jesus, quando fala aos seus discípulos antes da sua morte, momentos antes, ele não usa mais parábolas, ele não usa mais metáforas. Ele começa a lhes dizer que irá ser capturado, agredido e morto, e tudo isso acontecerá sob a mais absoluta solidão. Dirá que os seus discípulos serão tomados pelo medo e passarão por desafios muito importantes. Serão expulsos dos templos, serão condenados em processos injustos, serão mortos. E quando Jesus diz isso, percebe que o semblante deles é tomado de melancolia. E Jesus então lhes diz: eis que vem o tempo, e já é chegado, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e eu ficarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas para compreendermos a profundidade do que Jesus diz, sempre convém lembrar
de que posição evolutiva ele expressa o que ele expressa. Jesus, criado por Deus, realizou todo o processo posterior numa perspectiva que nós poderíamos dizer de autotransformação sob a inspiração divina. Ele passou por todas as experiências que lhe deram uma compreensão plena de Deus. E é desse lugar de compreensão plena das leis que ele emite essas informações. Nós aqui de baixo, para usar um posicionamento simbólico, não temos essa mesma compreensão. E às vezes queremos reproduzir, por meio de um malveso comportamental, aquilo que ele diz sem a maturação, faltando-nos a adesão pela consciência. E a adesão pela consciência que a doutrina espírita oferece, só foi possível de ser consolidada em função desse espírito crítico, de Hippolyte Léon Denis Rivail, o pedagogo francês que se transformou em 3 anos, no primeiro espírita em sentido profundo da história, o que o fez publicar não apenas os 5 livros que comumente nós chamamos de codificação. Ele publicou 9 livros e 12 anos de publicações mensais da Revista Espírita, onde nós encontraremos o inventário das suas experiências na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esse homem sereno, de domínio próprio, cuidadoso, prudente e humilde, merece de nossa parte, os espíritas, uma meditação mais profunda sobre os seus escritos, uma consulta mais constante à sua literatura, um apego, não no sentido negativo, maior às bases, por assim dizer, epistemológicas da doutrina no aspecto teórico que ele criou. Porque só por meio do conhecimento constante da doutrina espírita nós poderemos criar um filtro por meio do qual todo o restante da literatura poderá passar, restando do outro lado para nós apenas aquilo que verdadeiramente se aproveita. Do ponto de vista moral, claro que tudo quanto for escrito de bom será abrigado por nós. Mas qualquer utopia que um espírito escreva, dirá Kardec, ele o escreverá por sua conta e risco, e será o seu sistema. E nós deveremos esperar o amadurecimento para aceitar esses conteúdos ou não. E às vezes nós reproduzimos o pensamento fanatizante e procedemos como qualquer pessoa que, ao pegar uma informação vinda do mais além, considera que ela é superior só porque a origem não se deu na dimensão corpórea, mas na extracorpórea. O que é grave para a nossa inteligência e muito mais grave para o nosso coração e os nossos valores morais. Mas, ao estarmos em constante contato com essa literatura de Kardec, permitamos que ela faça, ou que ela cumpra o seu objetivo principal, que é fazer com que nós transitamos da mentalidade materialista para a espiritualista e depois para a espírita, consigamos traduzir aquilo que trazemos em potência em concretude. Que a doutrina espírita é para fazer dos indivíduos seres maiores do que realmente são. Para que nós percebamos os valores da imortalidade, da alma, da reencarnação, da lei de Deus dentro de nós. E talvez esse seja o conceito pedagógico espírita mais importante, o da consciência como a sede da lei de Deus. Porque percebendo esses valores, aos poucos nós conseguiremos sair dos condicionamentos do mundo. E começaremos, primeiro pela mudança da razão, depois pela mudança dos sentimentos, dos valores morais, fazemos a diferença no mundo em que nós estamos. Um mundo que jaz sob a confusão, as trevas, a dúvida, o cansaço, e que nos traz tanta dificuldade para decidirmos o que é melhor para nós e o que é melhor para todos, o que é mais relevante. A doutrina espírita tem a função de fazer com que nós sejamos esses indivíduos, sem nenhuma espécie de dogmatismo.
e sem o menor interesse de fazer a doutrina espírita rivalizar com as outras e assumir o mando da sociedade, das nações, etc. A ideia não é essa. É a influência pervasiva do pensamento espírita que deve promover essa diferença. Jesus resumiu isso liricamente no Sermão da Montanha, quando ele veio apresentar um evangelho que não é um código religioso apenas, era uma ideia nova, era um pensamento com uma semente com o objetivo de, frutificando, fazer com que a humanidade ascendesse a um patamar acima de consciência e compreensão da existência. Porque Jesus não é o chefe de uma religião, é o guia e modelo da humanidade, o espírito que sintetizava a tal ponto as leis morais que Allan Kardec no livro A Gênese escreve: Jesus produzia os fenômenos por si mesmo, mas nós podemos dizer que ele era um médium de Deus, o porta-voz mais perfeito de Deus. Disse no Sermão da Montanha, lançando um desafio à humanidade. E ele estava cercado de pessoas comuns como nós, alguns doentes fisicamente, outros psicologicamente, alguns curiosos, querendo saber quem ele era, porque aquele homem singelo, filho de um carpinteiro, tinha uma luz na boca que fazia com que as pessoas ficassem mesmerizadas pela sua presença. E para aquelas pessoas ainda em estágio inicial de evolução, e nós, Jesus disse: vós sois o sal da terra, mas se o sal for sem gosto, insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada e a põe no alqueire, mas no velador, e ela, a luz, ilumina a casa inteira. Assim, pois, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que alcancemos isso, roguemos a Jesus, o educador manso e humilde de coração, para que ele seja para nós o calor maior das nossas aspirações, a cada segundo, todo dia, e a imperecível luz de nossa consciência. Muita paz, uma ótima semana a todos. Até a próxima.